Bom dia, meus alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Essa aula aqui é para os alunos do nono A e nono C. Eu queria primeiro dar alguns recados. Essa semana, vocês não vão ter que mandar atividade nenhuma para mim. Essa semana é só a aula, que eu vou fazer daqui a pouquinho, e vocês vão fazer alguma coisa, alguma atividade aqui no caderno do aluno, mas não é para mandar para mim essa semana. O que tem que ser mandado já foi pedido a semana passada. Você vai mandar naquelas datas que eu pedi, só naquele período ali. Não é para mandar fora daquela data, certo? E não esqueça de enviar, por quê? Porque nós não queremos ter os problemas que nós tivemos no primeiro bimestre, ok? Estou à disposição de vocês, o WhatsApp vocês sabem, certo? Então, não esqueça de enviar na data solicitada pelo professor. Beleza? Tudo certo? Qualquer dúvida, me contate. Eu já vou começar a corrigir, dar retorno aí do pessoal que já enviou coisa lá pro meu e-mail, acertar alguma coisa do primeiro bimestre. Tudo bem? A gente vai conversando. Certo? Então, vamos lá. Na semana passada, nós vamos partir do que nós estávamos explicando a semana passada. Então, só relembrando, para eu não esquecer. Essa semana, anote lá no seu caderno, tudo que você aprender dessa aula, anote lá, tá? E se eu pedir alguma atividade do caderno do aluno, é para fazer no caderno do aluno, segundo bimestre, segundo volume, certo? Fechou? Beleza. Então, nós estávamos lá. Então, eu estava falando aqui dessa questão do mundo digital, da internet. Coloquei algumas palavras, expliquei cada uma delas, né, na última semana. Falei um pouquinho sobre o meio natural, né? E aí já fiz uma passagem para o meio natural e técnico. Vamos relembrar, o meio natural é aquele em que o homem não modificou. Ele estaria ainda de acordo com o que era, né? A partir do momento que o homem começa a modificar o espaço, ele vira espaço geográfico. Ele deixa de ser meio natural para ser meio técnico. O homem está colocando suas técnicas e está alterando o espaço. Na medida em que o homem vai evoluindo, essa palavra técnico, ela começa a ter um outro olhar. Lembra, quem deu toda essa teoria foi o Milton Santos. Então, o que acontece? Quando a tecnologia vai avançando, duas coisas ocorrem. Quanto maior a adição num determinado espaço geográfico, quanto maior a adição de tecnologia, então, de técnico, nós começamos a ter o estudo dessa técnica. O desenvolvimento dessa técnica vai começar a se chamar tecnologia. De técnico vira tecnologia. E essa tecnologia vai avançando tanto que esse meio natural vai se tornar meio técnico. Esse meio técnico vai agregar outras coisas, vai se chamar meio técnico científico. A partir do momento que a ciência evolui, a tecnologia evolui, mais tecnologia é agregada nesse meio técnico. O que vai acontecer? A informação se tornará mais rápida. Se ela se tornar mais rápida, a ciência é mais rápida, a tecnologia avança, a informação é mais rápida, mais precisa. E aí o que acontece? Vira meio técnico, científico, informacional. Tudo isso é agregado num espaço geográfico. E esse espaço é profundamente alterado pelo ser humano. E essa ideia foi enxergada ali pelo Milton Santos por volta dos anos 50, certo? Aí ele já tinha uma ideia de globalização, de aumento dos negócios, de aumento do espaço, ou seja, uma modificação gigantesca nos espaços geográficos, as áreas onde houvesse mais adição de ciência e tecnologia seriam mais desenvolvidas, e o inverso também verdadeiro. Quanto menos tecnologia, quanto menos evolução científica e informacional, menos desenvolvido seria aquele espaço geográfico. E aí começou a existir uma concentração desse tipo de coisa num espaço específico. Vide São Paulo, vide São Bernardo do Campo, vide aqui o Parque Industrial do ABC, muito embora ele esteja com algumas modificações, né? Algumas empresas estão saindo da região, mas
ainda é um grande, talvez o maior parque industrial do país. Aqui se concentram por várias questões estratégicas de logística. Nós estamos mais perto do maior porto do país, a produção ela sai e chega via porto. É óbvio que sai por caminhão, é óbvio que sai por avião também, mas a maior parte vai pelo porto. Sempre relembrando que nós dependemos muito da rodovia, né? O rodoviarismo. O maior transporte do ponto de vista estratégico do Brasil é via rodovia. Não temos boas rodovias no Brasil inteiro. Quando você sai da região sudeste, começa a piorar muito a questão das rodovias. Mas é fato que há um direcionamento dessa produção para a nossa região aqui. Então, boa parte brasileira passa por aqui. Passa por aqui. Eu não me referi à questão fluvial também. Também os rios são muito utilizados. Os trens também, apesar que em pequena parcela, mas sim, nós temos transporte de mercadorias, principalmente minérios, por nossas ferrovias. São poucas, nós devíamos ter muito mais. Devíamos usar mais o transporte fluvial também, o marítimo e o fluvial. Principalmente fluvial também, porque nós temos muitos rios navegáveis, mas ainda a maior parte da nossa produção ela depende muito de caminhões. Então, o caminhoneiro é fundamental. Se o caminhoneiro resolve parar, para o país, como já parou há um tempo atrás. Então, infelizmente, o custo das mercadorias depende também desse processo. Ou seja, o fato da mercadoria vir para o caminhão encarece, tem desperdício, o frete é maior, mais caro. E quem paga tudo isso é o consumidor. No final da ponta, quem vai pagar todo esse custo é o consumidor. Não tem jeito. Então nós já sabemos que quando há maior adição de ciência e tecnologia, né, o lugar é mais desenvolvido. Inclusive, toda a parte de ciência, de mapas, a ciência ela precisou das tecnologias também. Hoje você tem um mapa online, é só você pegar o seu celular aqui, colocar aqui, né, naquele quadradinho que está aqui, com aquela marca, você tem acesso a tudo. Certo? Então, colocar no código de barras, você tem acesso a tudo, que está aqui no livrinho. Você vai ter acesso a todas as informações que você precisa. Vamos virar aqui a página 21. Então, o que o homem conhecia até então? Ele conhecia a maior parte da Ásia, uma parte da África e a Europa. Era a área mais conhecida do mundo. Esse mapa está determinando bem isso. E tem um T aqui que também tem a ver com a questão religiosa, que era muito forte naquela época. O Estado era misturado com a religião. Às vezes o Estado era totalmente religioso. Vamos virar aqui a página para a página 22. O que vocês estão vendo aí é um planisfério. O que vem a ser um planisfério? Quando você pega o planeta, para que você possa visualizar melhor todos os países, o que o homem fez? Ele criou um mapa que ele está num plano. Então, quando eu pego uma esfera e coloco num plano, eu dou o nome de planisfério. Nada mais é do que um dos primeiros mapas mundi que nós conhecemos. É óbvio que estava muito ainda incipiente e tal. A tecnologia se desenvolveu também na construção dos mapas e realmente no começo era muito difícil fazer um mapa. Os primeiros mapas foram feitos dentro de navio. Então você imagina, você visualizar uma ilha, um lugar e ir fazendo com pena, né? Uma pena e uma tinta e o navio balançando. Realmente os primeiros geógrafos sofreram bastante. Para construir as primeiras cartas náuticas e os mapas foi muito complicado, certo? Então, já nas primeiras viagens ali dos portugueses, dos espanhóis, dos ingleses, que eram os impérios da época, eles tinham o objetivo de conhecer novos territórios. Inclusive, numa dessas, eles conheceram o Brasil, certo? E conheceram e ficaram, e dominaram, e tiraram riqueza, e toda a história que nós já sabemos, certo? Mas nesse planisfério aí, você tem uma visão assim muito, muito incipiente do que era o mundo naquele momento, certo? Então, nós podemos verificar que os mapas daquela época eram muito
Hoje você pega o mapa de hoje e compara com esse, mas é aquela história. A gente tem que voltar para aquele momento histórico para entender qual tecnologia que eles tinham naquele momento. Então era muito incipiente, assim, a tecnologia era muito, né? Com o passar do tempo, essa tecnologia foi evoluindo. Então aqui o que está pedindo para você fazer? Peguem essas perguntas aqui, leiam o texto, façam comparação com os dois mapas. Então, só relembrando, quais são os continentes mesmo? Vamos lá, pela ordem, a ordem que o professor ensinou. O nosso é o continente americano, certo? Tudo bem? Do lado do nosso, entre aspas, é o continente africano. No mapa, olhando no mapa, só no mapa, na parte norte seria o continente europeu. À sua direita, continente asiático. Abaixo do continente asiático, aí só em termos de visualização, é a Oceania. E lá na ponta sul, que normalmente no mapa aparece às vezes em branco, é o continente antártico ou Antártica. Tá? Você pode falar, dar esses nomes aí. Então nós temos 6 continentes: americano, africano, europeu, asiático, Oceania e continente antártico. Ok? Só relembrando. Tudo bem? Agora na página 23 tem um texto aí sobre os transportes marítimos. Eles vão contar todo o processo de globalização, como eram as viagens, os problemas de saúde que eles tinham, o escorbuto, a falta de vitaminas que eles tinham, morriam muito desses trabalhadores aí no navio, eles morriam muito, muitos do que iam não voltavam, sem pensar, sem esquecer que haviam escravos lá né? Vocês sabem que lá quem estava, quando ainda não havia o vapor, era remo, então, aquelas que você precisava daquelas coisas por causa do vento. Então, o que acontecia? Era uma viagem muito longa, muito cansativa, a alimentação era mais via peixe mesmo, e o que eles levavam de carne, que eles conseguiam salgar e tudo mais, os alimentos eram acondicionados sem refrigeração, dentro de barris, era muito complicado, então dependia daquelas velas, do vento, então, e mais os escravos que ficavam remando lá embaixo em condições subhumanas, um calor absurdo, então, ou um gelo absurdo. Então, as primeiras viagens não foram nada fáceis. Mas qual era o objetivo desses navegantes? Era conhecer novos territórios, o Império queria conhecer novos territórios, a princípio conhecer, estudar o território, dominar o território e tirar riquezas. A princípio, a ideia era nesse processo aí que o professor falou. Então, e depois promover uma colonização, obviamente que não era amistosa, usavam a religião como ponto de apoio para amainar esses índios ou primeiros habitantes ali, em alguns lugares aborígenes, outro lugar, o aborígene é o que mora primeiro, é como se fosse o índio de qualquer lugar, certo? Então, a ideia era dominá-los ou à força, ou via armamento, ou via convencimento pela religião. O fato é que era dominar e tirar as riquezas. Naquela época, a maior riqueza, a princípio, o que eles queriam era ouro e prata. Mas, se houvesse um pau-brasil, tudo bem, né? Como aconteceu no Brasil, né? E ouro, eles tiraram uma imensidão de ouro aqui do Brasil, tá? Não só aqui, como em todo o continente africano e todas as outras colônias que foram colônias principalmente aqui nesse momento histórico que nós estamos falando, de Inglaterra, Portugal e Espanha, certo? Então esse texto vai falar um pouco disso, certo? Agora, então o que acontece? Com o passar do tempo, com a evolução tecnológica, o homem cada vez vai depender menos, né? Ele vai dominar o meio, não depender tanto do meio, certo? Mas ainda assim navegar por fazer essas
essas navegações tinha muito risco, né? Não só risco do mar, risco de guerra, risco de piratas, doenças e tudo mais. Eram viagens extremamente desgastantes, né? Então, até o avanço da tecnologia, né? Isso foi um processo muito difícil, muito doloroso, certo? Aí, nós vamos só dar uma pincelada aqui para começar essa ideia da Revolução Industrial, que nós vamos continuar na semana que vem. Nós vamos dar só um início aqui. A Revolução Industrial foi um processo, foi longo, tá? Para entender Revolução Industrial, primeiro a gente tem que entender o que é revolução. Revolução é uma mudança radical de costumes. Se não for uma mudança radical de costumes, não é uma revolução. Vou fazer uma comparação aqui bem simples para vocês terem uma ideia. Nós tivemos agora recentemente, por conta desse vírus, uma revolução. Nós tivemos uma mudança radical de costumes, né? O mundo que nós tínhamos em